Olá, gente. Então, por que meditar e para que meditar? Vocês já devem ter visto milhares de vídeos e lido um monte de textos em relação aos efeitos, inclusive de tipo orgânico, que a meditação tem, em geral, nas pessoas que praticam, né? Só o fato do efeito que a meditação tem sobre a ansiedade já dá uma lista enorme de efeitos orgânicos de diferentes patologias que surgem da própria ansiedade, né? A mais evidente é a imunodeficiência, né? A pessoa está muito ansiosa, né? Não vamos falar de pânico, né? Falamos de ansiedade, né? E gera uma imunodeficiência e acaba pegando qualquer gripe, qualquer resfriado, qualquer coisa, qualquer bactéria, qualquer vírus, porque o sistema imunológico está em deficiência. Mas isso é o mais evidente, né? Depois tem as questões que têm a ver com o que faz a vida da gente, às vezes, um inferno. Por exemplo, a insônia, os ataques de pânico cada vez mais frequentes, a constipação na hora de ir no banheiro, por exemplo, né? Tudo isso reflete diretamente na saúde orgânica da gente, né? A ansiedade que faz a pessoa que já é obesa não poder parar de comer. E come qualquer coisa, e salgadinho de aqui, salgadinho de lá, e está toda hora, né? Problemas cardiológicos, depois tem altos estudos, enorme, um volume enorme de bibliografia sobre as doenças de tipo psicossomático. Eu mesmo, por exemplo, me interessei muito por isso a partir de uma que eu fiz, que foi pesada, né? E até que o médico que me atendia, depois de fazer sei lá quantos análises, era um hematólogo muito eminente, né? Uma eminência na hematologia, falou, olha, se você tem alguma coisa, a ciência não conhece, né? Na época nem se sabia quase do AIDS, mas existia a suspeita de que eu pudesse ter contraído um AIDS, porque eu estava literalmente morrendo, né? E aí o médico me deu um cartãozinho e falou, vai ver esse psicoanalista. Em 2 semanas os meus sintomas todos regrediram. Eu tinha baixado 10 quilos de peso em um mês, para vocês terem uma ideia. Então, as alergias, problemas respiratórios, vocês sabem que a pele é o órgão do pulmão, né? E tanto a respiração como a pele têm contato com o exterior, né? Mas não só, casos de, por exemplo, difusão eréctil, impotência, ou ejaculação precoce, né? Problemas metabólicos, enfim. A lista é imensa, gente, imensa. Se bem eu tenho certeza de que vocês sabem de tudo isso, é bom lembrar desses benefícios da meditação. Para quê? Para gerar uma constância, para dar valor, sabe, a essa prática. Porque em geral o que acontece é que a pessoa é inconstante. Não é à toa que o Segredo da Flor de Ouro adverte, é um livro muito pequenininho, onde não sobra nenhuma palavra, mas ainda assim eles dedicam bastante texto a uma advertência a respeito de duas atitudes que são obstáculos frequentes do meditador, que são a distração e a preguiça. Não é à toa que eles falam disso, porque realmente é o que acontece. E a inconstância faz com que tudo volte, né? Tudo aquilo, a pessoa começa, medita uma semana, 2 semanas, os efeitos são imediatos. Se você pratica todos os dias, você vai começar a sentir diferenças de imediato, é praticamente instantâneo. Até no primeiro dia, talvez, você já pode estar sentindo uma diferença em função do seu estado anterior. Não importa o problema que você tenha, você vai notar uma diferença no seu estado de nervos, né? Vai ficar mais calmo, né? E isso vai ter um efeito. Mas o que acontece? A pessoa medita uma semana, 2 semanas, 3 semanas e depois se sente um pouco melhor e depois deixa para lá, para de meditar. E aí tudo volta, né? Tudo volta. Por quê? E aqui é onde a gente vai aprofundar um pouquinho
e vamos ver os motivos, né, de fundo, né, os porquês e os para quê de meditar, né? Existe uma questão que é muito importante, que eu venho falando já em vários vídeos, que é a relação com a outredade. A outredade exterior, a realidade exterior, e a outredade interior, a realidade interior. A insistência e a existência. Que, em geral, todo mundo acha que tem uma espécie como de separação, sabe? Uma coisa é a realidade interior, né? A insistência da gente, e outra coisa é a realidade exterior. E são duas coisas separadas, como aquele pensamento cartesiano, né? Alma e corpo são coisas separadas. E não funciona assim. Na prática, não funciona assim. Basta com observar. Basicamente, aquela relação, fique com isso por enquanto, aquela relação com as outredades exterior e interior é inevitável. Inclusive, essas duas realidades têm uma relação que também é inevitável. A prova disso são as doenças psicossomáticas e o efeito que a ansiedade gera a nível orgânico, até no sistema nervoso parasimpático. Então, isso já é a prova dessa relação. Então, é muito importante a gente administrar isso. Tem que administrar porque é simples, né? Você pode se relacionar com aquelas duas outredades de uma forma antagônica, conflitiva, de briga, de separação, de divisão, né? E isso vai gerar conflito. Isso vai gerar neurose. Não tem como. Você não pode evitar esse relacionamento. E se o relacionamento é conflitivo, vai gerar conflito, né? A ideia é fazer que esse relacionamento entre o interior e o exterior seja colaborativo, que seja cooperativo, né? E tem duas outredades, é a outredade interior e a outredade exterior, a insistência e a existência. E essas duas outredades recursam entre si. Tudo que a gente analisa a partir do I Ching sempre vai ter aquela recursividade entre Yin e Yang. Tá? É diferente dos análises unilaterais ocidentais que se fazem, né? São coisas diferentes, né? E essa relação, por exemplo, entre interior e exterior, faz que, se você, por exemplo, está impregnado de uma fantasia, do que eu chamo de artifício, né? Provavelmente você pode chegar a tomar decisões não só erradas, isso pode chegar inclusive até o absurdo. A gente vê isso, né? Pessoas, por exemplo, que são amigas, que se gostam, que são pessoas que têm anos de amizade, de repente, como um pertence a um partido, o outro pertence a um partido, acabou a amizade. Casais, né? Vizinhos que tinham uma boa relação e de repente, não, porque aquele é do PT, não, porque aquele é bolsonarista. E aí acaba a boa relação. Uma situação absurda, né? Muito mais quando se trata de famílias, até com filhos, irmãos, né? Pais e filhos, enfim. Também eu conheci um caso que realmente chega a ser até ridículo, porque a pessoa tinha um negócio importante, né, com restaurante, mercado e não sei o quê, e ele tinha um pensamento ideológico e estava totalmente impregnado por esse pensamento ideológico, postando toda hora nas redes sociais, e não sei o quê, um fanatismo, né? A pessoa colocou uma placa na frente do seu negócio que dizia: não se atende pessoas de tal partido. Logicamente, perdeu a metade dos seus clientes e quase faliu, né? Obviamente era uma decisão ridícula, está ideologizando um comércio. O comércio não é por ideologia, um comércio é por dinheiro, é trabalho. Enfim, tem milhares de exemplos, mas a prova dessa relação entre o exterior e o interior é a relação que nós temos entre pensamento, emoções e corpo. O mental, o emocional e o físico.
E as doenças psicossomáticas não são outra coisa que uma doença física que foi provocada por um estado emocional ou um estado mental, né? Então, se trata de discriminar as outredades enquanto a elas ser legítimas ou ilegítimas, ser reais ou ser fantasias. E não interessa o tanto que você possa acreditar em uma coisa, você não pode deixar isso vazar, invadir a sua existência. Inevitavelmente, a gente tem que manter uma relação de cooperação com a realidade para poder se adaptar e ficar de boa com a vida, ou pelo menos não ficar em um conflito, em uma guerra com a realidade. É, e essa questão está intimamente relacionada com a questão do chi, porque toda vez que há uma relação entre a outredade interior e a outredade exterior, há um gasto de chi. O gasto de chi, o gasto de energia, também é inevitável. Por isso a gente precisa administrar o nosso pensamento, as nossas emoções e o nosso estado físico. Não tem condição de uma pessoa estar bem mentalmente se está mal fisicamente ou está mal emocionalmente. E vice-versa. Não tem como estar bem fisicamente se está mal daqui ou mal daqui. É o que eu falei no vídeo passado. É pensar, é sentir e é fazer. Os atos estão relacionados com o físico, em coerência. Você precisa dessa coerência, porque é a única coisa que pode dar um pouco de paz ao seu entorno, pelo menos imediato, independentemente da loucura toda que reina, nessa humanidade que já não sei mais nem como qualificar. Mas assim, esse gasto de chi é inevitável. Como a gente economiza esse chi? Em primeira instância, discriminando as outredades legítimas das que não são. E depurando no vazio. O que é depurar no vazio? Aquela prática que a gente faz de circulação do chi, fixação do chi e manutenção do equilíbrio. Desse jeito a gente deixa de alimentar aquele artifício, deixa de alimentar traumas, complexos e todo tipo de projeições que não tem nada a ver com a realidade, que são fantasias. Deixando de alimentar, o que a gente pensa gasta chi. O que a gente sente gasta chi e o que a gente faz gasta chi. É elemental, gente. Aqui não tem nenhum mistério. É muito simples, como que a gente faz isso? Provocando o silêncio e a quietude. Circulando o chi, fixando o chi, mantendo o equilíbrio, a gente gera o silêncio e a quietude e deixa de alimentar essas narrativas, deixa de alimentar essas impregnações, ok? Detendo a mente, a gente deixa de... toda vez que você pensa em aquelas coisas, você está alimentando com seu próprio chi uma fantasia, para que essa fantasia depois tenha um efeito prejudicial no seu próprio corpo ou nas circunstâncias que têm a ver com o seu relacionamento com o exterior ou incluso com o interior. É uma economia de chi. Você não vai poder evitar gastar o seu chi, mas o importante é que você gaste seu chi naquilo que merece o gasto de chi. Você não vai poder evitar, mas você pelo menos vai poder gastar do jeito certo, na coisa certa, no momento certo, e isso vai fazer que a sua realidade interior e a sua realidade exterior comecem a ficar cada vez mais pertinho uma da outra, que tenha uma correlação e poder gerar aquela situação de colaboração entre a realidade exterior e a realidade interior, ok? É uma economia de chi.
que vocês devem ter visto em vários vídeos ou em vários textos relacionados com meditação, que se trata simplesmente de deter a mente, deter as reações. É o que se fala também da retirada dos sentidos, é invertir o circuito. É aquele, em vez de estar predisposto hacia fora, a gente inverte o circuito e os órgãos de percepção olha para dentro, ouve para dentro, fala para dentro. Toda vez que você diz, tal, não, você pergunta, e eu? E eu? Entende? Aí acaba o julgamento, porque a piedade surge de mergulhar no nosso próprio lodo também. E isso é muito importante, porque o julgamento e a crítica excessiva também gastam uma porrada de chi, ok? Então se trata de invertir o circuito. A gente silencia essa narrativa, simplesmente. A gente deixa de alimentar todas essas narrativas, ok, gente? E definir o criativo e o receptivo, o desejo e o que merece ser desejado. Definir o nosso tempo e a nossa natureza, recuperar o nosso tempo e a nossa natureza. Focar no próprio Tao. Isso é fantástico. Isso é realmente uma meta que a gente tem que se propor e a meditação está para isso. É um recurso que a gente tem para lograr essa questão. Porque o dentro volta por fora, gente. E o fora volta por dentro. Não tem separação. Tem uma relação, ok? No próximo vídeo sobre meditação, eu vou fazer alguns ajustes técnicos. Vocês podem ir praticando o que eu falei no primeiro vídeo sobre meditação. Está bem, vai praticando isso. Eu vou fazer alguns ajustes técnicos em matéria de respiração, de relaxamento e diferentes coisas, de postura, enfim. E daqui a um tempinho eu vou publicar um vídeo também sobre a meditação do macrocosmos, que é muito mais poderosa. Só que primeiro você tem que praticar essa do microcosmos para ir ajeitando os circuitos de energia, porque senão é muita energia de uma vez, ok? Então, gente, por enquanto vai ser isso, ok? E não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima. Até mais.